Um juiz aposentado de 61 anos, identificado como Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, foi preso em Araçatuba, em São Paulo, após dirigir embriagado e atropelar um ciclista de 31 anos que ficou em estado gravíssimo. O acidente ocorreu na Avenida Valdemar Alves, quando o magistrado acelerou sua caminhonete Ford Ranger assim que o semáforo abriu, atingindo a ciclista que passava pela lateral do veículo. Mas tem um detalhe que chamou muita atenção. Que detalhe é esse? Olha, eu vou perguntar aqui para Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Dai, que detalhe é esse? Tô até com medo de descobrir. Mas dá medo mesmo. É um detalhe escabroso, é um detalhe estranho. A gente tem uma informação aí nova que está atualizada sobre isso. E essa musiquinha só está no tom sério, porque a ciclista que foi atropelada, ela está em estado grave, ela não está bem ainda, mas o Fernando Augusto Rodrigues Júnior, ele estava dirigindo sob efeito do álcool e com uma mulher nua do seu lado, em cima dele, alguma coisa assim, Sofia. Isso foi flagrado por câmeras de segurança. Vou te pedir, por gentileza, para colocar a matéria que vai falar sobre isso. E alguém vai perguntar no final, ele está solto, ele não está solto? A gente vai falar rapidinho sobre a soltura dele ou não soltura, porque quando a gente fala desses casos, a gente pensa só, primeiramente, sobre a impunidade, né? E ele chegou a ser preso. E aí a CNN traz a matéria que o juiz é preso por dirigir bêbado e atropelar uma ciclista em São Paulo. O motorista perdeu o controle do veículo e atropelou a vítima. O caso aconteceu em Araçatuba. O juiz aposentado de 61 anos foi preso dirigindo alcoolizado após atropelar a ciclista na manhã da quinta-feira 24. Um detalhe é que ele estava numa casa noturna, tinha supostamente, de acordo com o delegado, bebeu bastante e depois saiu com esse carro, foi dirigindo a BMW dele. E aí o caso aconteceu na Avenida Valdemar Alves, na rotatória da Avenida João Arruda Brasil, no bairro do Jardim Presidente, em Araçatuba, no interior de São Paulo. O juiz dirigia a Ford Ranger, não foi BMW, perdão, no momento em que perdeu o controle do veículo e atropelou a ciclista de 30 anos, que estava na bicicleta, porque era ciclista, gente, desculpa a redundância. A mulher foi socorrida para o ponto-socorro na emergência da cidade, onde ela segue, inclusive, em atendimento. O motorista realizou o exame clínico que confirmou a embriaguez. E o juiz foi preso em flagrante, mas teve a prisão convertida em preventiva pela Polícia de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o envolvido permanece preso à disposição da Justiça e a ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Só que ele já foi solto, tá, Sofia? É claro que ele seria solto, ele já foi solto. O juiz Fernando Alves Rodrigues, ele pagou uma multa de R$ 40.000 e ele foi solto. Só que o que chama muita atenção nesse caso é o que a CNN, inclusive, não trouxe. Ninguém sabe se porque não tinha informação ou se por uma proteção do juiz. A CNN adora proteger figuras ilustres, mas a informação que chamou muita atenção nesse caso é justamente que o juiz aposentado ele saiu da boate com uma mulher. Ele parou parou a caminhonete na proximidade de um supermercado, onde tem um registro de que essa mulher estava sentada no seu colo quando o veículo acelerou de forma brusca e atingiu a ciclista. A polícia tem acesso a essas imagens e isso é absurdo. Então, como essa pessoa ainda é indiciada por um homicídio, por um crime culposo, quando essa pessoa estava embriagada e com uma pessoa sem roupa sentada no seu colo. Como isso é culposo? É surreal, né, Sofia? A gente espera que a ciclista ela fique bem, né, saia desse estado. De 40 mil é muito pouco diante de um crime como esse, de algo absurdo que aconteceu. Claro, gente, a gente está falando de uma hipótese, né, de que foi um crime, mas aconteceu um acidente com uma pessoa que estava embriagada e só por isso esse juiz já não deveria estar solto. Mas a gente também respeita o próprio judiciário e as medidas cautelares
que dizem, inclusive, que essas medidas cautelares são importantes, ele vai seguir aí uma série de medidas para manutenção aí da sua medida cautelar, mas só que é um daqueles casos que você pergunta cadê a justiça do Brasil, porque uma pessoa que dirige embriagada com uma outra pessoa no seu colo, sem roupa, ou seja, eles certamente estavam praticando sexo. No momento em que aconteceu um acidente, essa pessoa não deveria ter sido solta depois de pagar uma fiança de R$ 40 mil. Então é isso, Sofia, a gente clama pela justiça que esse homem fazia parte. Dai, assim, era totalmente previsível. Vamos ser sinceras, era O que poderia totalmente dar errado, né? O que previsível. poderia dar errado? Saiu da festa de ingerindo álcool e depois, né? O que poderia dar errado? E olha, eu vou te dizer, não era nem isso que eu estava me referindo quando eu estava dizendo que era totalmente previsível. Era totalmente previsível que ele não ia ficar preso. Sim, a soltura. Isso era totalmente previsível, porque eu vou ser sincera com você. Quando eu vi você propondo essa pauta aqui lá no nosso grupo, eu achei que ele já estava solto. E eu não achei isso porque eu achei. É porque assim, eu vi alguma notícia que me fez pensar nisso. Não, é que simplesmente na minha cabeça, juiz não é preso e ponto. O simples fato do cara ter colocado o pezinho dentro de uma prisão já foi uma surpresa pra mim. Porque, cara, a realidade é que a justiça, e isso é uma característica não é nem só do Brasil, tá? Vamos deixar o viralatismo de lado, é uma característica do capitalismo. A justiça é pra pobre. A justiça é pra pobre. Você pode muito eventualmente ver uma pessoa rica sendo presa se ela fizer parte de alguma outra minoria hegemônica, sabe? Se ela for negra, se ela for LGBT, estrangeira, alguma coisa assim. Se achar que um homem cis, hétero, branco, rico, porque é juiz, ele é juiz, e ainda num cargo desses, vai ficar na cadeia, cara, isso não acontece no Brasil nem em lugar nenhum. Enfim. Sofia, quando você fala que ele é rico, me permita só uma coisa, que entre os meses de janeiro e junho de agora, de 2025, os vencimentos do juiz em salários líquidos, lembrando, ele já está inativo, está aposentado, somaram R$ 781 mil. Ele recebe, aí tem alguns meses que ele recebeu mais de R$ 150 mil. Os proventos dele são, em média, R$ 130 mil. Olha só, Sofia, é isso, né? Em 2021, ele ocupou o cargo de diretor-geral do TRE de São Paulo e agora ele segue como servidor aposentado da instituição. 61 anos, estava com essa moça aí no seu colo, nua, depois de sair de uma boate, depois de ter bebido. Enfim, não tem mais o que dizer. Não tem mais o que dizer. Duplamente previsível. Previsível que ia dar merda, ia atropelar ou bater ou alguma coisa. E previsível que ele não ia pagar por isso. E se alguém aí dentro do judiciário ficar ofendido de eu dizer que a justiça só serve pra pobre, me provem errada. Vai? Dai, ficamos por aqui? Ficamos, Sofia. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.